A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, mais um vídeo aí, vamos lá, sempre com a felicidade, né? Da graça, da misericórdia de Deus, nosso Pai, e sempre com alegria e gozo do Espírito Santo, da nossa salvação, né? Alegria da salvação, né? Apesar de nós sermos falhos e falharmos, pecarmos, né? Caímos vez ou outra em pecado, né? Deixa eu só arrumar aqui, irmão, só um pouquinho. Aí, tá bom assim, acho que tá bom assim. Vez ou outra a gente cai em pecado, né? E a gente se arrepende, falha e eu vou até recomendar que vocês leiam aí 2 Coríntios, né? Muito bom, muito instrutivo, muito mostra que mesmo a gente falhando, né? Não tô aqui fazendo juiz ao pecado e nem que vocês ficam falhando, tá, irmãos? Eu tô falando que mesmo a gente tropeçando uma vez ou outra, né? A gente tem o amor do Pai. Não tô falando que o cristão não pode viver em pecado, tá? Dominado sendo escravo do pecado. Eu tô falando que a gente vai falhar, vez ou outra. Se você não falhar numa parte, ou muitos têm falhado aí na parte sexual às vezes, né? E é necessário que falamos disso, né? Porque muito tem receio de falar, mas tem que ser falado, irmão. Mas muitos não falham nessa parte, falham em outras partes, questão de se agarrar com bens material ou avareza, né? Outros falham na convivência com seus familiares, outros falham nas palavras férvoras que falam para os irmãos, numa discussão mais calorosa, né? Ou em algum debate, porque a palavra de Deus não é para debater, né? Mas às vezes não é. Quando eu falo que a palavra de Deus não é para debater, mas a gente, quando vê alguma coisa sendo falada contrária à palavra de Deus, atacando, não que Cristo precisa que a gente defenda ele, não é isso, irmãos. Mas muitos aí defendem mais instituição religiosa e mais líder religioso do que Cristo. Muitos, às vezes a gente fala contra alguns falsos profetas, algum falso líder, ou alguma denominação que prega coisa contrária à palavra, aí as pessoas que frequentam esses lugares ficam se raivesse e só falta voar no pescoço, né? Mas quando vai para defender Cristo não é assim, para defender o Evangelho não é assim. A gente não deve ter debate, mas tem que defender o Evangelho, entendeu? Quando a gente vê que alguém está desprestigiando, tudo bem, muitos têm uma visão assim, não, eu prefiro não entrar em debate, tudo bem, é um direito, não está errado também não entrar em debate, tá? Deixar lá, só pregar a palavra, mas eu às vezes, o próprio Paulo, o próprio Jesus, o Jesus falou assim, eu vim para destruir a obra do diabo, dos enganos do diabo. E Paulo fala a mesma coisa, né? Paulo combatia as heresias, combatia os falsos evangelhos, combatia os falsos profetas, combatia, né? E de uma certa forma isso é um debate, porque ele está entrando em debate. Mas não é debate para você ir na televisão debater, não é isso. Aí não. Aí tem muitos que vão, né? Aí vai debater lá. Você pode ir numa entrevista. Vamos supor, na minha análise, pode ser que eu esteja errado. Alguém te convida para fazer entrevista para falar do evangelho, da palavra, você pode ir, lógico que pode, eu acho que pode. Só que aí, quando não é para debater com outros, não debater, você pode debater até discutir saudavelmente com outro cristão. Vamos supor, o outro tem uma visão, o outro tem outra. Por exemplo, um crê no arrebatamento, pré-arrebatamento, o outro mid, o outro pós. Aí é até um debate saudável. Agora, sem briga, né? Respeitando cada um a posição do outro, a visão do outro. Agora, quando você entra em debate com... aí vem um da Batista, vem um do Adventista, aí vem um do Espiritismo, aí vem outro do Macumbeiro, aí vem outro do Ateu, aí não. Aí eu já não concordo, aí já é melhor você se apartar disso aí, entendeu? Porque aí já é contenda, já vai ser para perversão dos ouvintes, e aí é melhor se afastar disso aí, né? Mas entrevista assim, tudo bem, entrevista você vai falar da palavra, né? Vai passar conhecimento, né? Nós não estamos usando aqui da internet, então
Então seria hipocrisia você falar que não pode ir em entrevista. É a mesma coisa. Então você não pode falar nas redes sociais, no YouTube ou qualquer outra rede, via de acesso. Então, né, dependendo da maneira que você vê o debate, é válido ou não é válido, entendeu? No meu conceito, né, de como se vê as coisas, né? É igual você fazer uso da internet. Se você for pensar bem, a internet foi criada com os outros fins, e a gente sabe qual é, né? Mas Deus está permitindo a gente fazer uso dela para poder levar a palavra. Então, é questão de você saber lidar com as coisas e a maneira que você vê as coisas e que movida pelo Espírito de Deus, né? Então, o vídeo de hoje é sobre que eu ia falar mesmo. Comecei no assunto, já perdi muito tempo, irmão. Tá, vou falar do significado de Lago de Fogo, tá? É um vídeo que muitos não dá muita relevância, não tem muita visualização, mas é um vídeo que eu preciso falar. Deus falar para mim dar esse esclarecimento, tá? Se eu tiver errado falar alguma coisa aqui, quem tem mais conhecimento, quiser entrar em contato comigo ou na entrelinha ali debaixo da parte do vídeo, tem a área de comentário. Pode comentar, falar que eu tô errado. Se eu avaliar, ver que eu tô mesmo errado, conserto. Se eu não tiver, eu vou continuar com a minha tese, tá? Então vamos lá. Por quê? Porque o significado tem a palavra Vale de Rinom, Vale de Rinom ou Rinom, depende da pronúncia, né? Vale de Rinom, Vale de Inom, Vale de Ginon, Guirinon, né? Que é um lugar, no Antigo Testamento, esse lugar, eles faziam o sacrifício de criança, onde seus pais, olha a coisa como estava, hein? Pegava suas crianças, punha para sacrifício seus bebês, colocava na mão de um deus chamado Moloch. E esse deus Moloch, eles aceitavam esse sacrifício para fins de ou prosperidade financeira, ou longanimidade de vida, alguns fins que as pessoas almejavam. Então as pessoas pagãs, né, que não criam em Deus, criam num Deus Moloch, né, Deus Moloch. Então eles levavam seus filhos para rituais sacrificiais. Então era esse vale do Rinom, era lá onde fazia. Tinha outros lugares, mas esse era o mais usado e mais conhecido na época lá, né? Aí eram queimados na mão desse deus Moloch, né? E era queimados bebê e era, como se fala a palavra, era o rito de adoração ao deus Moloch, né? Então eles sacrificavam as criancinhas, coitadas, eu não gosto nem de falar disso, mas é necessário, irmãos. Aí era um lugar que era o Vale do Rinom lá, que se fazia essas práticas, tá? Mais tarde, no Novo Testamento, porque veio um rei depois lá, eu não lembro o nome do rei, não me recordo agora, eu sei quem é, mas às vezes foge da minha mente, irmãos, é muita informação, né? E esse rei acabou com esse culto pagão, né? Aí ele falou que não ia haver mais esse culto pagão, acabou que ele aceitava mais a adoração de Deus, né? Do Deus Jeová, né? Deus Elohim, né? O nosso Deus, né? Então ele acabou com os cultos pagãos. E o que aconteceu? Aí já no Novo Testamento, esse lugar foi usado para depósito de lixos e de animais mortos e daqueles que eram condenados, né? Pela lei, né? Pela justiça e tal, eram condenados e jogados a que eles chamavam de o lixo da sociedade, né? Aí jogava os corpos lá, incinerava por fogo e jogava enxofre para poder queimar, né? Os corpos lá junto com os lixos e por causa do enxofre e do componente altamente inflamável, o fogo nunca se apagava, né? Então, o que acontecia? Aí tinha muitos vermes, né? Porque juntava vermes lá, aí o fogo nunca se apagava. E aí Jesus, quando veio, ele usou de figura esse lugar, certo? Para falar da condenação eterna.
Só que os falsos profetas pegam esse vale do Rinom, ou do Guinom, né? Vale do Guirinon, né? E para falar que não existe inferno, o inferno é uma tradução, tá? É lago de fogo, né? É o lago onde vai os perdidos ser condenado, e eu vou explicar como que se procede tudo isso, tá? E perdido aqui eu não estou falando só de pessoas, tá? Eu estou falando de seres espirituais. E que acontece? Aí eles falam, não, não existe inferno, que o inferno é aqui, por isso que Jesus falou, fogo que nunca se apaga, esse negócio de perdição eterna não existe, que não sei o que lá, para deturpar a mente dos cristãos, a mente para a pessoa, porque se esses caras falam assim, aí você logo vai acreditar nesses caras, você vai falar, então eu posso viver do jeito que eu quiser, eu não vou ser condenado, isso é uma grande mentira, foi inventado para os religiosos, esse negócio de lago de fogo, ou de inferno, né? Só pra gente ir para a igreja e cumprir ritos religiosos. Irmão, isso é um grande perigo, viu? Cuidado que vocês ficam ouvindo por aí na internet, que isso é um grande perigo. Vocês podem se desviar e ficar andando no mundo aí, fazendo as coisas do mundo, e quando partir desse mundo, aí vai ser tarde. Se vocês ficar na mazela, se perder, aí vai ser tarde. Porque aí eles usam, né, essa história aí. E Jesus, ele pegou e fez o quê? Jesus usou esse vale de Rinom de figura para falar da condenação eterna que vai existir. Vai ter um lugar onde vão os perdidos que vão ficar eternamente nesse lugar. Então Jesus usa de uma coisa existente no mundo. Ele faz isso com várias coisas. Pode ver os evangelhos, no tempo que Jesus pregava, ele usava de parábolas de uma coisa que existia para falar de uma coisa que espiritual que vai acontecer. Elas são espirituais, mas vai se concretizar literalmente, entendeu? Tanto é que as profecias todas, ele não usa de figuras para falar a besta que se levanta do mar, não é uma besta, um monstro. Ele está falando de pessoas que é possuída por demônios, que leva o engano para desviar a pessoa do caminho de Deus, entendeu? Então é figuras, ele sempre usa de uma figura para uma coisa literal, entendeu? Ou que representa uma pessoa, ou que de uma coisa que ainda não aconteceu fisicamente, mas que vai acontecer lá na frente, entendeu? Então ele usa de figuras. Aí vem o falso profeta falar, não existe condenação eterna, não existe lago de fogo, que existe era o vale do Rinom, que era assim. Aí eles dão a explicação até do Antigo Testamento correta, mas quando fala da perdição, ele já disfarça, fala que não tem, que não existe, que isso daí era onde se adorava a Deus Moloque e depois se incinerava lixo. Isso tudo é verdade. Só que aí eles deturpam nessa parte, fala que não, Jesus quis dizer desse lugar, ele não quis dizer que vai ter condenação eterna. Meu, se tem salvação, ó, é fácil de derrubar esses caras. Que os caras aí, os caras estudam e os líderes não derrubam, não conseguem derrubar. Os caras derrubam esses líderes aí. Eu não sei para que estuda a palavra e fica os caras deixando os caras fazer isso aí, levando as pessoas para o engano. Ó, Jesus fala na Bíblia toda de salvação eterna. Certo? Se tem salvação eterna, se tem vida eterna, tem morte eterna. Ele fala tanto de salvação como de perdição eterna, como de morte eterna. Entendeu? Então, meu Deus, aí estão mandando mensagem uma atrás da outra, meu Deus. Provavelmente é meu primo. Ô primo, aguarde aí. Sei que ele não está ouvindo aqui agora, mas o dedinho nervoso. Eu também faço isso, eu envio bastante mensagem, a gente se troca, né? Experiência. Mas aguarde aí, primo. Se for você, aguarde aí. Aí o que acontece, irmãos? Até perdi o raciocínio aqui. Então Jesus usa de figura. E eu provo que vai ter, porque na palavra fala perdição eterna, eterna. Eterna é eterno. Não se acaba. A eternidade não se acaba. Se você vai ter, nós vamos ter, veja isso em 2 Coríntios, tá? Recomendo que leia 2 Coríntios todo para vocês entenderem. Se Jesus fala que você vai ter o corpo glorioso e vai viver a eternidade com Deus, aqueles que não aceitarem vai viver a eternidade na perdição. Como que a pessoa quer pegar a palavra e distorcer e montar uma outra coisa, que nem os adventistas do sétimo dia aí,
tem o Rodrigo Silva, que ele é o grande arqueólogo, e eu acompanho ele também. Muitas coisas ele fala verdadeiras sobre a palavra, mas ele, na interpretação dos adventistas, a pessoa vai ficar um tempo lá no sofrimento, mas ela vai ser aniquilada, vai deixar de existir. Aí a pessoa, ele fala isso aí, a pessoa adere a esse pensamento e fala, ah, se eu vou deixar de existir, então eu vou para lá, fico um tempo e vou ser exterminado, não vou sofrer mais. Então a pessoa pode fazer todas as mazelas de pecado aqui, achando que ela vai ser aniquilada. Não vai ser aniquilada. A palavra é bem clara, não tem que distorcer a palavra, é o que está escrito lá. Aí vem falar, não, foi na tradução que distorceram. Nisso daí não distorceram nada. Isso aí é conversa de falso profeta, pregador sem vergonha que quer puxar sardinha para a denominação dele. Porque cada denominação, por isso que eu falo, gente, a denominação não vem de Deus, não tem toda a verdade. Cada denominação vai puxar o entendimento para a denominação que ela frequenta. Os livros que nem o Adventista prega muito o livro de Ellen White. E os livros da Ellen White não é livro condizente com a luz da Bíblia. Entendeu? Ela tem as doutrinas daquela religião. E não é doutrinas das sã doutrinas bíblicas. Entendeu? E assim as outras denominações são iguais. Só as denominações que estão mais poucas, que estão na linha bíblica, as que não tem muitos livros, que se baseia só na Bíblia. Tá? Agora quando você vê denominações com livro disso, livro daquilo, cara, aí a pessoa já se perde. Ela pode até ser de coração sincero, mas ela já se perde porque ela já baseia em outros livros. Só tem que a Bíblia é a base. Pouca gente escreve livro com tudo condizente com a Bíblia. Tem quem escreve livro condizente com a Bíblia, tem, mas é raro, irmão. Não dá para se confiar. Não dá para se confiar. A confiança plena e total só está baseada na Bíblia. Ela é o alicerce. Então, outra coisa que derruba isso daí, de que não existe castigo eterno, o lago de fogo, tá? É que a lei em Judas, a carta de Paulo a Judas, é um livro curto, tem 10 minutos, né? Está escrito assim, que os anjos que pecaram, em 2 Pedro, leia 2 Pedro também, outra carta curta, tá? Está dizendo que os anjos que pecaram foram postos presos no abismo da perdição eterna, reservado para o juízo daquele grande dia. Ué, se não tem perdição eterna, não tem lago de fogo, porque lá em Gênesis fala na carta de Judas e fala de Pedro que os anjos estão presos lá na perdição. Ué, então já desmonta esses caras aí. Já desmonta aí, ó. Então, e outras passagens, certo? De rico do Lázaro. Ah, não, é só figurativo que Jesus estava falando, que o sofrimento é aqui, que o inferno é aqui, que a alma do rico está presa aqui, que não foi. Isso aí é coisa de espiritismo, meu amigo. É coisa de espiritismo. Certo? A alma está presa aqui. Que conversa é essa? Tudo bem que eu tenho uma visão que a alma, quando desencarna do corpo, quando ela vai para as trevas, ela vai ficar entre as trevas e a matéria porque ela estava presa na matéria. Mas isso já é uma interpretação minha. Eu deixo claro que isso não está escrito na Bíblia, tá? Por que eu faço essa interpretação? Porque eu leio alguns livros apócrifos. E nos livros apócrifos dá a entender alguns livros, só que a gente não pode se basear só pelos livros apócrifos, tá? Tem livros apócrifos que está de acordo com a Bíblia, tem livros apócrifos que não está de acordo com o cano oficial da Bíblia que a gente já tem. Certo? Então tem que... Por isso que eu falo, eu só recomendo leitura de livros apócrifos quem já está tempo firmado na palavra. Para esses iniciantes não é bom ler livros apócrifos, porque pode confundir a mente. Eu sei fazer a separação, a divisão, entendeu? Eu já estou alicerçado, entendeu? Então eu sei o que está de acordo com o cano oficial e o que não está. O que não está eu descarto. Então, por isso que eu falo que eu não falo que está na Bíblia, no cano oficial da Bíblia oficial, tá? Que a gente já tem. Não está na Bíblia de você ficar preso na matéria, tá? Isso está em alguns livros apócrifos que eu acredito que você vai ficar no intermédio de uma perdição eterna, do sofrimento eterno, lá sofrendo todas as dores, com todos os seus medos, né? Não vai ter escapatória, e vai ser para todo sempre, vai ser a ausência de Deus,
vai total, não vai ter beleza, não vai ter mais flores, não vai ter mais pássaros, não vai ter mais nada, gente. Vai ter só sofrimento de dia e de noite, ranger de dentes e como se fosse fogo. Se é fogo literal, eu não sei. Jesus, eu creio que ele fala figurativamente, porque fogo é uma morte quando você morre queimado, é uma dor insuportável. Então ele usa a palavra fogo, que vai ser um sofrimento tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que se compara com fogo. Só que pode ser fogo literal também. Aí eu não sei, nunca fui no inferno, nem quero ir, nem quero visitar lá. Só para me falar, eu fui lá e falar que é assim. Esses líderes religiosos que falam que foi pro inferno, gente, é mentiroso. Ninguém foi no inferno, o inferno está vazio. Só vai ter gente lá quando Jesus vir para julgar as nações. E isso é depois depois de... Porque os primeiros inquilinos que vão para lá são a besta e o falso profeta. Até o diabo vai 1000 anos depois. E o diabo vai ser preso no abismo junto com os anjos que caíram lá, né? Mas depois ele vai ser solto. Não me pergunte por que ele vai ser solto. Isso é desígnio de Deus, tá? Eu não saberia explicar, não tenho essa profundidade. Talvez alguém aí saiba, né? Que tenha mais profundidade. Mas eu duvido que saiba isso, tá? Porque para mim isso é desígnio de Deus. Aí ele vai ser solto, depois de 1000 anos Satanás vai ser jogado no lago de fogo, aonde tem isso, diz Apocalipse. Leia lá em Apocalipse, nos altos de Apocalipse, vocês vão ver. Depois de 1000 anos que foi lançado onde está a besta e o falso profeta, vai ser lançado Satanás. Depois de ser lançado esses três, aí vai ser lançado os incrédulos, aqueles que não aceitaram Cristo como Salvador, entendeu? Não aceitaram que ele veio em carne, que ele ressuscitou, e carne e osso, que está dessa do Pai intercedendo por nós. Esses vão ser lançados junto lá. Mas o inferno, o lago de fogo, foi feito para o diabo e seus anjos. Jesus fala isso em Mateus. Não foi feito para o homem. O homem vai parar lá de enxerido, porque o homem não quer aceitar a misericórdia e a graça de Deus, que Deus deu o testemunho de seu Filho Jesus, que morreu por nós na cruz. A pessoa não aceita isso, então ela vai lá por opção dela. Não é Deus que condena, é a palavra que condena, porque quando você lê e a palavra aponta os seus erros, o seu pecado, você não se reconhece como pecador, e mesmo que reconheça, não aceita Cristo, que ele veio em carne, que veio sendo o Salvador do mundo, para salvar aqueles que aceitam a obra de Cristo na cruz. Esse que não aceita, é a escolha deles. Eles vão lá porque eles escolheram não aceitar Jesus como Salvador. Entendeu? Isso é a palavra que diz, não sou eu que estou dizendo, tá? De novo. Tá? Então veja na Bíblia. Agora quem não crê na Bíblia não vai lá. Quem não crê, então ela vai falar, não, isso tudo é mentira. Então aí é a escolha de cada um. Aqui é para reflexão, volto a dizer, para análise. Quem quiser aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus, quiser pôr o que está escrito lá na sua vida, põe. Quem não quiser, não aceite. Pronto, assim. Acabou e pronto. E somos amigos do mesmo jeito e respeito. Não compatuo, não comungo da mesma opinião, mas respeito, Ué, vou fazer o quê? Eu vou impor? Eu não sou dono da verdade. A verdade para mim é as escrituras, é a palavra de Deus. Entendeu, irmãos? Então, tomar um pouco de água aqui que eu falo demais. E eu falo rápido para não ocupar muito tempo, tá? Por isso que eu falo rápido assim. O vídeo não ficar muito longo. Que é muitos assuntos, senão não dá tempo. Então, o que acontece? Aí esse falso profeta usa disso daí para falar que não existe. Então, o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, e o homem vai parar lá por causa disso, por rejeitar. Estamos esclarecidos nessa parte, né? Então, tinha esse vale do Rinom, tá? E Deus usa de figura, porque e outra, para quebrar outros falsos profetas, tá? Se não existe o inferno literal, alguém que conhece do Antigo Testamento aqui, lembra que quando Corá e Datã se rebelaram contra Moisés, e Moisés evocou o nome do Senhor, e o Senhor apareceu e falou assim, vamos ver então quem é que está mentindo aqui. Então Deus vai vir com juízo para esses que estão mentindo. Aí Moisés evocou o nome de Deus, eles aceitaram, e quando Deus veio e revelou tudo, engoliu Corá, engoliu Datã e todos os seguidores. Foram muita gente aí, gente, que foi para lá. Mas não é para o inferno ainda, foi para o abismo. Deus abriu, fendeu a terra. Pode ver, quem acompanha aí os 10 mandamentos, na Record aí, tem essa cena lá, tá? E na Bíblia está escrito isso. Se fendeu uma rachadura na terra, e a terra os engoliu. E eles foram soterrados lá pro fundo da terra, pro abismo. Isso é uma figura
que vai acontecer do quem vai ser lançado lá no lago de fogo. Quem vai ser lançado, vai se fender a terra. Sim, mas isso daí é coisa de gibi, isso é sobrenatural de Deus. Se você crê na palavra de Deus, você tem que crer no sobrenatural de Deus. Deus não é vocês mesmo, que como cristão que fala que Deus pode todas as coisas? Ué, se Deus pode todas as coisas, por que ele não pode fender a terra e jogar as pessoas lá? Não é que ele vai ter prazer em jogar ninguém lá, ele não quer que ninguém vá. Por isso Deus deu o seu Filho, olha com tanto amor, para que todo aquele que nele crê não vá para lá. Deus não quer condenar ninguém. A própria pessoa se autocondena por rejeitar o amor de Deus que Deus deu do seu Filho amado. Entendeu? E ele vai ser obrigado, porque Deus não compatua com o pecado, irmãos. Não compatua. Ele é santo, então ele não pode. É decreto de Deus. Ele não pode ir contra os decretos que ele colocou no seu livro sagrado, na sua conduta, no seu caráter. Então ele não quer condenar, mas ele vai ter que condenar quem rejeita. Então o que ele vai fazer? Ele vai lançar a pessoa lá com dor no coração, porque a pessoa não quer aceitar, certo? Então vai abrir uma fenda e as pessoas vão ser engolidas tudo pro abismo. E lá vai ser o lago de fogo, vai cair pro lago de fogo. Eu não sei como que é esse lago de fogo. De novo, se é literal ou se é figurativo, se é um abismo que não vai ter saída, né? Que não tem saída, não tem beleza, não tem nada. E é sofrimento eterno. Como vai ser esse sofrimento? A Bíblia fala. Assim, o Apocalipse, o livro de Apocalipse dá um panorama, mas ele não fala especificadamente assim, né? Fala que vai ser ranger de dente, dores sem fim, sofrimento, perturbação na mente de dia e de noite, entendeu? Os vermes vão comer a pessoa, a carne da pessoa, e você vai ter um corpo indestrutível, a Bíblia fala, entendeu? Um corpo indestrutível, ou seja, por isso que tem uma passagem que é mal interpretada em Apocalipse, que fala assim, ó, que muitos acham que isso vai acontecer na grande tribulação. Não é na grande tribulação, que fala assim, os homens, vai ser uma grande tribulação, tanto que os homens vão procurar a morte e não vão conseguir morrer. Consegue, porque muitos já estão se matando aí. Esses dias teve a morte de um menino de 19 anos que pulou lá da estação onde eu trabalho, e vira e mexe, estão se atirando lá no trilho. Se você quisesse, não tem como você não conseguir se matar. A não ser que você não queira, ou que você tenha essa ideia e se arrepende. O diabo fica falando, porque as pessoas não suportam as dores da vida, desse mundo, as traições, ou as coisas que acontecem, né? A mente da pessoa não suporta. Tem uns que suportam, que tem Deus no coração. Mesmo que passe esse pensamento, ela não põe em prática. Mas uns não suportam e vai lá e se mata. Entendeu? E eu não gosto de falar, muitos religiosos falam, quem se mata vai para o inferno. A palavra diz que a vida que Deus foi Deus, e a gente não pode tirar a própria vida nem dos outros, certo? Que quem tirar está condenado, mas tem exceções, eu acho, não estou falando que a Bíblia fala, tá? Agora, de novo, é achismo meu. Eu prefiro não falar que todos aqueles que se matam vai para o inferno. Eu prefiro deixar isso na mão de Deus. A Bíblia diz, e eu creio no que a Bíblia diz, que se a pessoa tira a vida, mas só que tem casos, irmão, se põe no lugar do outro. Não estou falando que é certo o que tem que fazer, tá? Mas às vezes tem, eu acabei de falar, a mente não suporta tanto sofrimento, a pessoa não tem a mente dela não tem um amparo psicológico para suportar, e acaba, não estou falando que ela vai para o céu nem para eu não sei, isso pertence a Deus. A Bíblia fala que todo que tira a própria vida não entra no reino do céu, mas eu prefiro não ficar falando que a pessoa vai para o inferno, não, isso não me pertence, eu prefiro ficar na minha, tá? Eu deixo para Deus, Deus que sabe de todas as coisas, entendeu? Esse assunto aí é muito complexo. E aí o que acontece? Fala, porque Deus vai ressuscitar os mortos, certo? No dia do julgamento final. Aí ele vai dar corpos glorificados por salvos, os salvos vão viver eternamente com o corpo tangível, tocado. Por enquanto, os que morreram estão em espírito lá no paraíso, né? No lugar do Hades, que eu vou fazer um vídeo que significa Hades também, tá? Então, por enquanto, as pessoas estão em espírito, mas Deus vai devolver os corpos, mas não com sangue, é com ossos, carne e ossos. Só que é o corpo que faz coisa que esse corpo aqui não consegue fazer. Que nem Jesus atravessou parede, Jesus fez um monte de coisa com o corpo ressurreto, entendeu? Então o corpo glorificado que Jesus chama, igual o de Jesus, é o que a gente vai ter. E os perdidos vão ter corpos também, só que é corpos indestrutíveis que nunca morrem mais. Por isso que lá em Apocalipse fala
que os santos, ele morre uma única vez e vem depois do juízo. Ou seja, o santo morre uma vez, é ressuscitado com o corpo glorificado, vai para a presença de Deus. Os perdidos morrem duas vezes. Morre uma vez e depois ressuscita, e depois a segunda morte que é lançada no lago de fogo. Só que aí já é morte espiritual. Você vai ter um corpo e vai estar lá no lago de fogo com o corpo tangível e indestrutível. Por isso que Apocalipse fala que não é para tribulação esse versículo, é para quando a pessoa for lançada lá. Então, aí a pessoa vai procurar a morte, porque ela é tanto sofrimento lá, que a pessoa vai querer morrer e não vai conseguir. Aí está falando lá do lago de fogo, esse versículo, não é da grande tribulação. Entendeu? Não faz sentido ser na grande tribulação isso. Entendeu? Esse versículo. Então, é mais ou menos isso, tá? Então, eu já dei o panorama. Os anjos estão presos no abismo. Moisés lá no tempo findeu a terra lá, e Jesus falou, e também alguns livros apócrifos falam, e fala do tipo de sofrimento que cada pessoa vai ter conforme as suas obras lá nesse lugar, tá? Então não vem com essa que o inferno é aqui, você pode convencer os outros, a mim não, que estou ali cessado na palavra. Se outros irmãos quiserem acreditar que não tem inferno, que o inferno é aqui, ou que o inferno não existe, é a mesma coisa que falar que o diabo não existe. A maior truque do diabo é convencer que ele não existe. Peraí, se o diabo não existe, outra ressalva aqui, irmãos. Se o diabo não existe, quem foi o anjo que se rebelou contra Deus e caiu? Quem foi que convenceu a Eva a pecar? Tem gente que fala que nós mesmos somos o próprio diabo. Que conversa é essa? Nós somos, sim, temos dentro de nós o Espírito Santo e temos o pecado por causa da carne contaminada. Certo? O diabo não fez a gente cair, por isso a gente briga com a nossa própria carne, o Espírito contra a carne. Nós temos a natureza pecaminosa e a natureza do Espírito Santo depois de convertido. Quem é convertido? Quem não é convertido só tem a natureza do mal, entendeu? Que é o pecado, certo? E o que acontece? Aí a gente briga com a gente própria carne. Então, numa analogia aqui, pode se entender, não estou falando o que é. Que nós estamos uma viés de Satanás e uma viés de Cristo. E Cristo briga com Satanás dentro de nós. Cristo e Satanás dentro de nós brigando. Não é que a gente tem Satanás dentro de nós. Quem é convertido não tem, porque é lançado. Onde o Espírito Santo ocupa, ela não pode ocupar Satanás. Entendeu? Então Satanás Aí a pessoa pega e fala, nós somos o próprio diabo. Não somos. Não existe isso, o diabo existe, o diabo é um ser espiritual igual a Deus. Igual a Deus não no poder, na onisciência, na presença, igual a Deus, que é o ser espiritual, que eu quero dizer. Ele não pode com Deus, ele não tem o mesmo poder, ele não é onisciente, não lê a nossa mente, Deus lê. Entendeu? Eu estou falando que é igual porque ele também é um ser espiritual e ele existe. Assim como existe o bem e não existe o mal. Então como você vai falar que o diabo não existe? Tá? Se o diabo é tentador e ele é descrito em toda a Bíblia falando, porque Daniel, o anjo escutou a oração de Daniel, mas foi impedido porque o príncipe da Pérsia impediu. Ali era uma potestade, era um ser espiritual. Poderia ser um demônio ou o próprio Satanás. E aí o anjo que veio pediu o auxílio do anjo Gabriel. Está lá, leia no livro de Daniel. E Paulo fala a mesma coisa. Eu queria vos ver presencialmente, mas Satanás me impediu. Então quer dizer que Paulo impediu ele mesmo. Entendeu? Não tem lógica. Você quebra esses caras no meio, cara. Quando você conhece da palavra, você está alicerçado, você quebra esses falsos profetas no meio. Entendeu? Você vem com argumento, você tem argumento para quebrar esses caras. Então é isso aí. Esse é o vídeo de hoje, tá? Então existe sim o lago de fogo literal, tá? Agora o que não existe é a palavra inferno. Não é que não existe a condenação eterna. A palavra inferno foi colocada ali numa tradução. Na verdade, essa palavra, o certo da tradução, é Giena e Lago de Fogo. Entendeu? É Lago de Fogo, mas o Lago de Fogo existe. Espiritual, onde vai Satanás, seus anjos, e vai os perdidos que não aceitaram Jesus para lá. Entendeu? Isso é o que a palavra nos ensina, tá? Quem quiser tomar e acreditar, acredite. Quem não quiser, não acredite. Quem quando for para lá e se arrepender, lá não vai ter mais como voltar atrás. O arrependimento é em vida, tá? É o que a Bíblia nos ensina. Então, esse foi o vídeo. Deus abençoe a todos. Compartilhe em nome de Jesus para chegar essa palavra, esse conhecimento, tá? Para as pessoas não serem enganadas, porque senão as pessoas não vão ser verdadeiramente convertidas.
Entendeu? Esse vídeo é importante, irmãos. Porque elas vão acreditar nesses falsos profetas que o inferno não existe, vão viver nos seus pecados e aí, quando chegar o dia do acerto de conta com Deus, Deus vai direcionar o seu espírito para lá. E outra, se não existe inferno, mais uma ressalva aqui, ó, mais uma prova. Para onde vai o seu espírito depois de você morrer? Ah, vão todos para o céu. Quer dizer que vai. Se o assassino não se arrependeu, se o estuprador não se arrependeu, se quem esquarteja corpo não se arrependeu, quem é pedófilo não se arrepende, vai tudo para o céu esses caras? Se Deus não pode ter comunhão com o pecado, como é que esses pecados vão entrar lá no céu? Aí eu pergunto. Porque a alma não sai do corpo, não sai do corpo quando você morre, o corpo não vai para a sepultura, não é comido. Aí fala assim, o inferno é sepultura. Outra balela mentirosa, tá? Que Jesus desceu ao inferno. Jesus desceu a parte mais baixa, que é a terra, certo? Para profundidade, ele foi enterrado, certo? Aí esses caras ficam criando mentira, rapaz. Cria vergonha, seus falsos profetas, sem vergonha, pilantra, enganadores. Eu falo mesmo, com a autoridade do Senhor Jesus. Ele falou que a gente dá autoridade pra gente pisar cabeça de serpente e escorpião. Então, esses daí, os escorpiões são esses enganadores. Entendeu? Eu piso na cabeça em nome do Senhor Jesus. Tá? Destruo os enganos. Paulo se levantou para destruir os enganos. Jesus veio para destruir os enganos de Satanás. Certo? Esses daí que falam isso aí são filhos do diabo. Porque nem Jesus falou. Vós sois filhos do diabo. E querem satisfazer a sua vontade. A vontade de seu pai. Entendeu? Vocês não entram no reino do céu e não deixam quem quer entrar. Vocês ficam bloqueando a passagem com esses enganos. Entendeu? Então, tome muito cuidado, meus irmãos, que vocês andam escutando por aí, viu? Então, compartilhe, né, o vídeo. Deixa o like se concordou, dislike se não concordou, badalha o sininho de todas. Quiser entrar no link, quiser comentar, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Eu amo todos vocês. Esse foi o esclarecimento de hoje. Fui!